Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a Daniele, a professora Daniele. Estamos aqui para falar sobre introdução ao direito processo do trabalho e vamos falar dando continuidade aos princípios gerais do processo, parte 2. Vamos lá? Bom, nós já falamos lá atrás sobre outros princípios importantíssimos, falei também sobre a questão de que esses princípios são base, falei que é um rol exemplificativo esses que nós estamos trazendo, porque nós não estamos abrangendo todos os princípios, mas são os princípios que são muito importantes para recursos e para a produção de provas. Então, vamos falar agora sobre o princípio do juiz natural. O que significa? Significa que nenhum processo será julgado sem um juiz competente, previamente estipulado, tá? Então, você não pode ser, vamos supor que, como ele é um princípio geral, né, vai também ser utilizado para casos de processo penal. Então, vamos supor que você cometeu um crime, você vai ser julgado por um juiz competente. Então, se eu cometi um crime que é militar, eu vou ser julgado pela competência da justiça militar. Então, existem várias competências e esse princípio visa assegurar isso, né? Que nós não seremos, nenhum processo será julgado ou sentenciado sem que haja um juízo competente e já pré-estipulado. E aí nós temos o princípio da isonomia. O que significa, Dani, esse princípio da isonomia? Também é um princípio constitucional, ele vem lá no artigo 5º, também está lá no caput do artigo 5º. E o que ele quer dizer? Que as partes devem receber tratamento igual, ambas as partes, tanto o réu como o autor, tanto o reclamante como o reclamado, na esfera trabalhista. E também existe, se vocês olharem lá na apostila de vocês, se não me engano está na página 7, vai falar, tem uma frase bem conhecida quando a gente fala de princípio da isonomia, do filósofo Aristóteles. Ele diz assim, que os iguais devem ser tratados de forma igual, e os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida de sua desigualdade. É uma frase bem famosa. E daí nós temos o princípio da publicidade. Bom, o próprio nome já diz que nós temos que ter acesso às informações do processo, né? Que é necessário que haja uma publicidade desses atos processuais para que haja até mesmo mais credibilidade. Só que existem algumas restrições. Por exemplo, quando a gente vai para a esfera do direito de família, existem questões que podem ofender algum princípio relacionado à intimidade. Então, esses processos geralmente tramitam em segredo de justiça. Então, é aí que nós encontramos algumas limitações. Mas, de qualquer modo, essas limitações também encontram um respaldo legal. Elas também estão ali estipuladas em lei. É importante que nós saibamos disso. Daí nós temos o princípio do livre convencimento do juiz. O que quer dizer isso? Bom, independentemente de quem for alegar ou produzir as provas, o juiz vai analisar e vai formar o seu convencimento independentemente de qualquer parte. Se foi o autor, se foi o réu, se foi o reclamante, se foi o reclamado, ele vai analisar e vai se convencer, vai formar a sua opinião, o seu convencimento, mas deverá motivá-lo, né? Então, no momento em que ele se convencer, formar o seu convencimento, ele deverá, na decisão, motivá-la, né? Daí nós temos também o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que quer dizer? Que nós todos temos amplo acesso ao poder judiciário. Então, se eu quiser formular um pedido, ou até mesmo eu me sentir ofendida com sentir que algum direito meu foi violado, eu tenho amplo acesso ao poder judiciário.
Também existe a opinião do doutrinador Mauro Schiavi, que também está na apostila de vocês, que diz assim, que mesmo que o autor não preencha todos os requisitos ali, todas as condições da ação, ainda assim, o seu direito ao amplo acesso à justiça não será violado, porque mesmo que aquela ação ela se extingua sem resolução do mérito, ele teve o direito à ação. Então não foi ofendido esse princípio constitucional. Aí nós temos o princípio da imediatidade. Esse princípio está muito relacionado, vocês vão observar quando nós falarmos sobre os princípios específicos do direito do trabalho, porque ele visa a aproximação do julgador com as partes. Então esse contato mais próximo auxilia muito o julgador no momento em que ele for formar o convencimento dele para decidir. Daí nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. O que isso quer dizer? Bom, que todas as decisões elas podem ser revisadas, tá? E isso tudo é porque para garantir a segurança jurídica. Então existe também uma súmula, na apostila de vocês tem a súmula certinho, que dá para vocês conferirem lá. Existe previsão dela também na CLT sobre a questão, geralmente está no 893, quando fala de recursos. É o momento em que você pode revisar uma decisão. Esse princípio é bastante importante, porque também está muito relacionado com os princípios específicos, os peculiares do processo do trabalho. O da preclusão. Nossa, que nome é esse, né? O que será que quer dizer preclusão? Esse princípio tem a ver com a perda de um direito seu de ação. Pode se configurar de 3 maneiras. De forma temporal, vamos supor que você peça algo que já expirou o prazo, então existe aí a preclusão. Tem a questão lógica, vamos supor que você queira pedir algo dentro do processo, uma produção de provas, vamos supor que você queira pedir a produção de provas em um processo que já houve ali uma conciliação. Aí se dá uma preclusão lógica. E também tem a consumativa, que é no caso de você quiser renovar algum ato que já foi praticado. E daí nós temos o princípio da eventualidade. Esse princípio, ele tem muito a ver mais com a defesa. Quer dizer o quê? Que na hora que você for manifestar a sua defesa, você vai trazer ali todas as teses de defesa. Tudo que tiver, que você puder apresentar como prova, como tese, de que não ocorreu ali para você se defender, você vai utilizar esse princípio da eventualidade. Então, gente, nós demos uma pincelada de forma geral em princípios muito importantes, são princípios gerais que nós encontramos tanto na Constituição como no Código de Processo Civil e que nos dão base, né, principalmente nos aspectos de produção de provas e dos recursos, para que nós possamos avançar para os princípios peculiares, os princípios específicos do processo do trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender. Eu agradeço, parabenizo a todos que estão aqui aprendendo um pouco mais sobre o direito do trabalho e espero vocês no próximo vídeo.